A próxima pergunta do César: qual o verdadeiro significado da vida eterna? Bom, a vida eterna é aquela que não está limitada pela mentira, pelo desconhecido, né? A vida eterna, a verdadeira vida eterna é o movimento, né? Então quando você está limitado lá no binário, quando isso é prometido, a questão da vida eterna, é porque você não sabe para onde vai, de onde vem, você não entende ainda, você não gira um ciclo autossuficiente que compreende o processo como um todo, não. Lá no binário, na época que tudo isso era dito, eles não sabiam, não tinham como, era só uma linha reta, vim de lá, eu tô indo para lá, não sei de onde para onde, era reto. Não era uma coisa só um fluxo, né? Autorreciclável, igual aqui, entendendo a Toros. Nossa vida eterna é isso, você tá flutuando, você vê os processos que nem, você tá ali, você planta uma macieira, aí nasce, ali você vai ver nascer raiz, tronco, né, as folhas, os frutos, você colhe os frutos, depois de novo você rega, você vai ver ela continuar crescendo, se expandindo, as folhas renascendo, cair, renascer, os frutos renascendo, aí você vê, caramba, aqui é a vida eterna, ó. Enquanto eu conseguir manter essa árvore viva, manter o fluxo dela, a própria maçã vai cair, vai alimentar ali de ingredientes, nutrientes o solo, vai trazer animais, que vai pôr mais nutrientes ainda com as fezes, com o ambiente ali que eles vão estar, vai levar a sementinha adiante. Além de você se manter vivo, você ainda se copia automaticamente, né? Porque aí a morte não está em você, a morte está entre você e o outro igual a você, né? O escuro fica nos intervalos das consciências. Então esse é o processo, né? Mas chega uma hora que fica tão longe que já se atropela, e aí já começa a gerar caos. No meio daquele caos você tem que encontrar de novo a simetria, né? E enquanto isso você está se movendo também, enquanto isso você está sendo luz naquele escuro. Isso é a consciência. Então a vida eterna é olhar de fora, olhar o corpo humano igual você olha a árvore ali. Você, pô, peraí, a carcaça se desenvolve, tal, vai daqui até ali. Eu tô vendo ali embaixo meu corpo animal, tô vendo ali meu corpo humano. Mas a consciência, essa conclusão plena, coerente, simétrica e justa é eterna aqui em cima, ó. O que eu sei de Deus agora, eu vou saber pra sempre como eu sempre soube. Não importa o quão limitado eu esteja em qualquer lugar, eu vou chegar aqui, ó, no que eu vejo agora de Deus. Nesse todo, nesse processo que entende de onde a vida vem pra onde vai. Que entende a simetria, a geometria sagrada. Esse é o máximo que a consciência pode chegar. Então de todos os reinos, de todos os povos, de todos os tempos que foram, que vieram, eles se desdobrarão procurando esse conhecimento absoluto. Que vocês aqui, acima do espaço-tempo, podem possuir. Com esse conhecimento absoluto, você mergulha nas devidas codificações, né, nas interpretações mentais, cognitivas, para que você vá para um tempo ou outro, para um local ou outro, vendo um tamanho ou outro, né? Então tem que parar de se perder no binário. É igual a teoria da evolução aí que tava conversando, o pessoal aí agora que o Josimar fez os vídeos, etc. Mas veio, como que isso virou isso? Como que isso? Você tá preso no binário, você tá olhando o binário. O virar, o transformar, o disso pra isso. É você lá em cima com as referências absolutas e eternas. Você lá em cima com a simetria absoluta e eterna, com as referências máximas, as cores máximas que poderão chegar, os tamanhos máximos que poderão chegar, as velocidades máximas poderão... Você já tem o máximo absoluto da simetria, que já é você. Tudo que você tá olhando lá embaixo, a evolução desse bichinho até esse, é uma constatação linear dentro da tua eternidade. Você já tá olhando lá no começo, olha que começou. Você já inclui o começo, já tem o começo, já tá em você o começo. Porque você sabe definir, ó, você tá vendo o começo. Aquilo é o começo, então você sabe o que é. Se você sabe o que é, tá em você. Se tá em você o começo, você sabe o que é o fim. Ou seja, o começo, o fim, o todo. As possibilidades estão em você, observador, que olha e define binariamente. Mas depende de onde você olha, por onde você olha, por que você olha. Você vai definir um enlace cognitivo dentro daquele todo, daquela possibilidade quântica que é você, né? Então não adianta se perder nesse negócio. A vida eterna, eu vou ficar vivendo. A vida eterna é você sempre ter fluxo. Você continuar conhecendo o caos e indo pro alívio. Manter essa reciclagem, essa respiração. Isso é um processo eterno. Mas isso acontece através de passos. Para que a eternidade não estagne, ela precisa existir através da transformação. Né? Então, se você vê a simetria eterna ali, como que não estagna? Se é sempre vermelho, é sempre vermelho. Ia travar se não se movimenta, né? Porque se ele tá ali, ele já chegou ali, ele é ele mesmo, ele não tem pra onde ir, ele não sabe o que é ele, volta pro momento alfa. Se ele não tá se vendo, não tem definição, não tem perspectiva, como ele sabe que é vermelho, se não tem perspectiva pra ele comparar? Ele só é vermelho porque tem todas as outras cores. Só tem todas as outras cores porque tem o primeiro movimento, né, se destacando do nada ali, é o primeiro movimento que já é o branco, já é o oposto extremo. Se você vê o todo absoluto, vai ser luz em relação ao escuro, branco em relação ao preto. Mas a partir do momento que os dois se observam num tabuleiro, porque os dois viram escuro, os dois viram claro, que são os máximos. Já que eles não são os máximos e continuam se vendo, eles vão se ver como os relativos aí. Vai ser a cor mais lenta, a cor mais acelerada. Eles vão se ver como vermelho e como azul. Porque eles estão dentro daquela luz que ambos veem. Estão em cima daquele escuro que ambos veem. Então eles vão ser um outro passo relativo. Ou seja, vão se ver como o extremo lento e o extremo acelerado. Que você chama de azul e vermelho, Por que azul e vermelho? É o que é. Poderia ser qualquer coisa. São extremos opostos.
Essa é a base de definição. Se você está perguntando por que azul e vermelho, é só porque você já tem a base para perguntar. Tá entendendo? Como você saberia se isso que você chama de azul não é verde? É só o nome que você deu e como você se acostumou a ver a cor. Entendeu? Aí todos juntos estão entendendo isso. Estão vendo isso. Se alguém vê diferente, é um daltônico. Ué, se todo mundo visse igual daltônico, daltônico seria quem não vê. Vocês têm que sair dessa prisão binária. Você não consegue entender isso? Expande a consciência um pouco, sai da caixinha. Então a vida eterna é entender esse fluxo, esse processo, né? Então para a eternidade ser eterna sem estagnar, ela fica revezando momentos. Certo? Então a vida eterna é isso, é você entender. Olha, estou aqui, estou indo para ali. Para saber que estou indo para ali, tem que lembrar do aqui. Então você fica revezando as emoções. Aí essa troca de perspectivas vai te fazendo fluir, vai te fazendo flutuar lá em cima e observar lá embaixo as ilusões. É aquele primeiro eco, se orbitando, porque você vai pro nada, sai em si mesmo, se orbita de novo, cria aquela estrutura até que você alcança, né? Opa, achei o alívio tá aqui, ó, tá ali, ó, ali a agonia. Ele faz um eco pra ele ficar olhando o eco em vez de ver o nada. Aí ele aprofunda esse eco, faz esse eco ser maior, pro nada ficar mais longe. Aí o átomo vira mineral, mineral vira vegetal, vegetal vira animal. Deixa o nada lá longe. Aí o humano tá aqui em cima, ó, a morte, eu sei que tem a morte, podia ser agora, mas não, tá lá longe a morte, olha quanta coisa de distância pra morte. Até chegar a morte tem toda a dança do mineral, que é eu me alimentar, água, eu fluir, eu respirar, eu me aquecer. Tem toda a dança do vegetal, que é eu comer tais frutas, verduras. Tem toda a dança do animal, que é eu sentir as emoções, eu pensar, eu temer, né, eu me iludir ali. Tem toda a dança dos humanos, que é pôr isso na lógica, tentar descobrir, comparar, criar. Olha quanta coisa aqui, diante daquele nada, só porque aquele movimentozinho ecoou. Se repetiu, se aprofundou. Então a vida eterna é manter essa profundidade, esse fluxo. Sempre estando ao alcance do alívio, perto de Deus, estando em contato com Deus, com o todo, com o fluxo que é o que queremos. Que é o que a obra, lá no começo, a primeira respiração, a primeira agonia que destaca o nada, ela se movimenta e ela quer ficar longe daquela agonia, daquele nada. Isso é o tudo, isso é o absoluto. De onde veio, para onde veio, todas essas perguntas estão dentro disso. Esse é o corpo de Deus, essa é a simetria, isso está acima do espaço-tempo. Não dá para dentro do espaço-tempo se querer perguntar e responder algo que inclui o espaço-tempo. Por isso que Deus é Yahvé, impronunciável, acima do discernimento. Em cima da constatação lógica. E mesmo emocional, porque quando ele te preenche emocionalmente, você transborda, você dissolve, você chora. É muito grande, abocanha todas as nossas constatações. Somos a imagem e semelhança dele multiplicados infinitamente. Então ele é infinito. Infinitamente porque em todos os tempos, em todas as possibilidades quânticas. Compreende? Então a vida eterna é o movimento, e o movimento é Deus. A vida eterna é Deus. É compreender as possibilidades, né, de enlace, de eco, de redobramento de si mesmo, e posicionar todas as possibilidades, causas e consequências, num só ritmo. E tudo isso está acima do espaço-tempo, porque o espaço-tempo é visto dentro disso. Um só ritmo, o ritmo já é espaço-temporal. Como que esse espaço-tempo poderia se olhar de fora? Se o fora já está dentro do ritmo. Entende? Não dá para você conceber, porque nós estamos no espaço-tempo. Nós somos movimento, nós somos espaço-tempo o tempo inteiro. O quântico é o eterno, é o que o espaço-tempo sempre repete, né? Então quer dizer, tá lá, a gente tá no quântico também. Eu sei o que o espaço-tempo sempre vai repetir. Mas nem por isso deixo de repetir. Para saber eu tenho que ficar comparando. Eu tenho que ficar mergulhando aqui no binário, ó, plasmando verbo, plasmando referência, fazendo uma linha temporal para que eu possa ser lógico, constatar, para que eu possa dar para esse círculo uma direção, para que esse quântico seja real, para que esse quântico tenha direção, tenha respiração. Senão ele dá de cara com ele mesmo, volta para alfa, em vez de ser ômega dominando o alfa, sendo a respiração eterna. Então isso é a vida eterna, o processo simétrico, o corpo de Deus, que o verbo pode te fazer entender, mas não abocanhar. Você entender, você precisa sentir, compreender as possibilidades para entender todo o processo que te inclui. Você pode ficar um tempão lá dentro do mar explicando para um peixe o que é água. Você não tem referência para explicar, porque ele está dentro da água. Você pode ficar um tempão tentando explicar para um surdo o que é o som. Não dá, ele não tem referência. Então não dá para você querer explicar o todo. O todo ele inclui todas as possibilidades quânticas. Você pode entender no binário. Mas se você estiver lá em cima, no todo, e perguntar de onde, para onde, como, você está voltando para o espaço-tempo. Você está voltando para a sua limitação cognitiva. Lá em cima é o quântico. O espaço-tempo está lá dentro, é um discernimento, é uma perspectiva entre lá e cá. Ele compara ali e aqui, ele compara o movimento lento e o rápido, ele compara a distância, ele compara os tamanhos, né? Aí ele vai ter as percepções espaço-temporais. Ah, isso faz tempo, isso foi ontem, eu fiz isso, ele está pondo na linha binária. Isso é o tempo, lá dentro, das reflexões lógicas na nossa tela mental, nossos teatros.
Mesmo o tempo que tá passando é ilusório, que você lembra do ontem, mas é só uma ilusão na tua cabeça, você lembra mais ou menos, é o que você cria na tua cabeça, né? Você planeja o amanhã, você planeja mais ou menos, vai acontecer tudo mais ou menos, não é o que você tá planejando. Então é só uma ilusão ali, você tá só jogando com o eterno, que é só o agora. Aí você fica posicionando esse agora, repetindo esse agora, porque o agora sai em você mesmo. Aí nada sai nada, já tô aqui, eu já tava aqui, aí começa a definhar, você morre. Você tem que fazer esse agora ser ontem, pra poder ter um amanhã, né? Aí você vai ficar pegando esse agora e vai criando algo com ele, vai ecoando esse agora, vai agrupando esse agora. Aí isso é tua vida, né? O agora, aquele agora, esse agora, junta o amanhã, aí vira seu plano, né? Vira teu karma, vira teu... Você vai juntando esses agoras pra poder ter um fluxo. Porque esse fluxo te dá alívio, que é o que você quer. Senão, se você tirar esse fluxo, esse binário, vai cair em si mesmo, fica circular. Aí todo lugar sai em você mesmo, não tem pra onde ir, se dá agonia, vira morte. Então, manter esse binário. E esse binário vai indo pro nada também. Você tá pondo uma bolinha atrás da outra, virando uma reta, que tá indo pro nada, vai sair nela. Quando ela sai nela, vira um traidor. Pai dá de cara com o filho. Caralho, a gente é um. Eu pensei que era Deus, ou ele que é Deus, o que é Deus? Não, não pode. É aquela discussão da trindade, né? Aí os dois juntos já são um, porque se os dois juntos vieram do mesmo lugar, o que é esse lugar? É o espírito, que também tá vendo a briga. Aí os três são um, que não querem ser nenhum. Antes todos queriam ser um. Agora ninguém quer ser nenhum. Aí essa é a conversa da trindade, também é outro assunto. Aí o espaço-tempo comum ali se posiciona. Peraí, ufa. Aí a consciência se vê. Quando ela se vê, ela só se vê porque tá analisando todas as visões que ela teve dela mesma. E quem são esses? O corpo da igreja, nós. Todo mundo entendendo as formas de morrer e de viver, percebe que a vida e a morte é a soma de todos nós. Esse é o corpo de Deus. Essa é a igreja, essa é a eternidade. A partir daqui, nós mergulharemos no binário para nunca perdermos o caminho de volta para casa. Nós vamos manter as referências, vamos explicar para as nossas repetições, ou seja, para os nossos pensamentos sobre aquilo que somos. Até que nossos pensamentos, nossas repetições, nossas reflexões, nossos filhos, nossos ecos, fiquem longe demais das referências de onde chegaram. E para lá terão que voltar. E esse é o reino luciferiano e judaico ali, se comungando, né? Isso é o passado e o futuro que vocês conhecem, a vida eterna é isso. Se parecer chato, entediante, é uma sensação que você está tendo agora. Daqui a pouco você encosta numa vibração que, ai que maravilha, você chora e goza. Entendeu? É tudo relativo. A vida eterna é entender o passageiro e não se apegar. É olhar de fora o processo e saber que depois que você se torna grande como um Deus, você volta a ser pequeno como um verme. Você só quer respirar. E ver que essa respiração custa caro. Daí vem a humildade.